Neste vídeo nós vamos entender quais são os principais desafios, falácias e exemplos de sistemas distribuídos. Em termos de desafios, nós podemos começar a nos questionar qual é a melhor interface e abstração para fornecer aquele serviço ao qual o sistema distribuído pretende. Então, quando a gente pensa em sistema, nós temos várias entidades que precisam se comunicar. Então, quais métodos, digamos assim, quais serviços cada entidade vai fornecer para cumprir o objetivo do sistema? Além disso, como particionar as funções de modo a facilitar a escalabilidade. Lembrando que a escalabilidade ela está associada a eu permitir que o sistema mantenha o seu desempenho à medida que a demanda aumenta. Então, a principal forma de permitir a escalabilidade é ampliando recursos. Então, imagine se eu tenho um sistema muito acoplado, eu adicionar uma nova máquina, um novo servidor naquele sistema pode ser bastante complicado, sobretudo se um servidor ele ficar responsável por várias funcionalidades ao mesmo tempo. Um exemplo seria muito fácil, não muito fácil, mas seria mais interessante se aquele servidor, por exemplo, que eu vou adicionar, ele simplesmente ficasse responsável por fazer a autenticação de usuários do meu sistema. Ao contrário de, por exemplo, de um único servidor que vai fazer a autenticação, que vai fazer processamento das regras de negócio, que vai processar folhas de pagamento. Então, resumindo, é interessante que a gente particione as funções de modo a facilitar a evolução futura do sistema. Como manter consistência dos dados? Um exemplo simples é o que acontece se eu faço uma transferência da minha conta poupança para a minha conta corrente, saio do aplicativo do meu banco e quando eu conectar, pode ser que eu conecte em um outro servidor. Imagine se ao conectar eu não vejo o meu saldo referente ao depósito. Ou seja, há um descasamento, há uma desincronia entre os dois servidores. Então, nós precisamos manter a consistência dos dados. Então, algumas aplicações, como por exemplo bancárias, que são extremamente críticas, enquanto outras não há uma necessidade emergencial de uma consistência. Exemplo, um comentário em uma postagem no Instagram. Pode acontecer de eu fazer um comentário numa foto de um amigo meu no Instagram, mas há algum prejuízo se um outro amigo meu que está em outro continente, ele não visualizar o meu comentário quando ele for ver a foto desse amigo em comum. Não há nenhum prejuízo. Além disso, nós temos que proteger os servidores contra comportamentos que destoam daquilo que foi projetado. E quando nós falamos em destoar, nós podemos falar desde cenários de falha de software, falha de hardware, como também a invasões. Então, aquela entidade, aquele nó, componente do sistema, ele pode sim ter sido invadido e apresentar um comportamento que difere, que destoa daquilo que ele foi projetado. Além disso, como manter um funcionamento apesar das falhas? Exemplo, eu tenho um sistema de streaming de vídeo e um nó caiu. Então, provavelmente isso vai afetar vários usuários que estavam recebendo vídeo daquele servidor. Então, como nós vamos manter o nosso sistema operando apesar daquelas falhas? E também nós temos o problema de gargalo. Então, imagina que eu tenho um único servidor que é responsável por tudo. Então, no momento de pico, exemplo, e-commerce na Black Friday ou até mesmo na véspera, no próximo de Natal. Então, provavelmente ele vai ser um ponto de gargalo do meu sistema. Então, como nós podemos diminuir esse gargalo no sistema? Então, outro desafio que nós temos, que nós já discutimos anteriormente, é a questão da heterogeneidade. No sistema distribuído, nós temos heterogeneidade em cerca de redes. Exemplo, eu estou aqui no meu celular e justamente eu estou trabalhando com um protocolo para rede Wi-Fi, que justamente ele vai
para um roteador, que esse roteador justamente vai para, usando rede cabeada, para um link aí do meu provedor, que justamente vai para o provedor, quem provê a internet para o provedor, o qual eu contrato, e aí ele vai ser transmitido por fibras intercontinentais. Então, assim, nós temos problemas de redes, não só em termos de redes diferentes, como tecnologias e protocolos diferentes, hardware. Então, aqui eu estou com a arquitetura x86, mas eu posso me comunicar com PowerPC ou com software embarcado, sistemas operacionais diferentes, um utilizando Unix, outro utilizando Windows, linguagem de programação, então eu tenho um programa que está rodando em C++, se comunicando com outro que está rodando em Node.js. Então, como é que a gente vai fazer a intercomunicação? E aí vem um conceito muito fundamental, que é o chamado de middleware. Ele nada mais é do que uma camada de software, ou seja, um programa que vai executar no meu sistema distribuído, cujo objetivo é justamente prover essa abstração de programação que vai mascarar, vai esconder essa heterogeneidade da rede, hardware, sistema operacional e linguagem de programação. Então, os dois principais exemplos que nós temos na literatura é o Corba, que é uma camada de software bastante antiga, e em segundo lugar, que é o Java Remote Method Invocation, conhecido como Java RMI, que nós vamos entender o funcionamento dele futuramente, mas imagina ele como uma camada de software que vai rodar sobre a máquina virtual Java, que justamente vai me permitir invocar métodos e executar alguns serviços, executar algumas tarefas. Além disso, nós temos um exemplo como código móvel, que justamente é o código do programa que vai ser transferido de um computador para o outro e executar no destino. No passado, nós tínhamos os applets em Java que tinham esse objetivo. E nós temos vários problemas quanto a isso. Imagina que eu desenvolvi um código móvel que justamente é para uma arquitetura, mas o usuário ele utiliza uma outra arquitetura diferente daquela para a qual o código móvel foi projetado. Então nós temos aí um problema de heterogeneidade. Então uma forma de contornar essa dificuldade é justamente o uso de máquina virtual. Então os Java Applets eles foram muito bem sucedidos, apesar de não estarem mais em uso, por conta disso, porque a máquina virtual justamente mascarava, agia como middleware que mascarava essa heterogeneidade. Um outro aspecto bastante importante no projeto de sistemas distribuídos é a segurança. Então, no sistema distribuído nós temos inúmeros nós e que eles precisam ser protegidos contra não só falhas, mas também contra invasões. E há três componentes básicos no aspecto de como se fala em segurança. Então, a primeira delas é a confidencialidade, ou seja, aquele dado, aquela informação, aquele recurso, ele só pode ser acessado por aqueles que têm autorização. Em outras palavras, a confidencialidade busca a proteção contra acesso não autorizado. O segundo princípio básico é a integridade, onde nós vamos proteger aquele dado, aquele recurso, contra alteração indevida ou corrupção. E caso haja essa alteração indevida, que se encontre formas de identificar essa alteração. E por fim, a disponibilidade, que é garantir que os dados, o recurso, ele possa ser acessado quando necessário e juntando com o componente de confidencialidade por aqueles que têm privilégios de acessar aquele recurso. Então, como exemplo, nós temos uma requisição de clientes aos servidores. Então, imagina que eu quero acessar um sistema e aí eu começo a ter várias dessas questões envolvidas. Disponibilidade, os servidores têm que estar ativo, operacional. Integridade, só pode alterar aquele dado, aquela configuração do sistema, quem tem privilégio. E a confidencialidade também proteger contra o acesso não autorizado. Para isso, nós temos mecanismos como autenticação, criptografia, privilégios. E, além disso, nós também temos proteção contra ataques, como Denial of Service,
que justamente nós vamos fazer ataques orquestrados para tornar um serviço indisponível, como também SQL injection. E, por fim, um último exemplo, nós temos que garantir que um código móvel recebido ele é seguro. E se a gente for extrapolar um pouco essa questão do código móvel, vamos pensar em uma rede peer-to-peer, onde nós baixamos um arquivo. Então, como nós podemos garantir que aquele arquivo que nós baixamos no torrent, ele é um arquivo seguro, um arquivo que justamente é fiel à sua origem, ele não foi adulterado. Em sistemas distribuídos, nós temos o conceito de sistemas abertos, openness, que basicamente, quando a gente olha um sistema operacional, um sistema computacional, um sistema aberto, ele é uma característica que vai determinar o sistema, ele pode ser estendido e reimplementado de formas diferentes. E o principal exemplo que nós temos é o Unix. O Unix, ele justamente é um sistema aberto que permitiu a reimplementação em várias distribuições. Então nós temos o Ubuntu, nós temos o Slackware, nós temos o Debian, todas elas originadas do Unix. Só que quando nós aplicamos esse termo sistemas abertos para sistemas distribuídos, nós estamos muito mais interessados no grau em que esses serviços de compartilhamento de recursos podem ser adicionados e se tornar disponíveis para vários clientes. Então, se a gente for pensar a web, então basicamente eu posso, com pouco esforço, adicionar um recurso na web e torná-lo disponível. Então, isso é uma característica do sistema aberto. E para alcançar um sistema distribuído, essa característica, esse grau, essa possibilidade, nós precisamos que haja uma divulgação, publicação da especificação, e essa especificação e documentação das interfaces do sistema. Então, quando a gente olha, por exemplo, a internet, ela funciona sob protocolos, e esses protocolos eles são justamente o quê? Especificados por RFCs, que estão amplamente disponíveis na internet. E isso vai permitir que esses sistemas eles possam ser construídos a partir de hardware e software heterogêneo. A escalabilidade. Então, a escalabilidade, como falado anteriormente, ela está associada à capacidade de o sistema permanecer funcional, com bom desempenho, quando houver um aumento significativo no número de recursos e de usuários. Então, imagina um cenário onde novos nós eles foram acrescentados a um sistema distribuído. Necessariamente, o desempenho do meu sistema vai melhorar? A resposta depende, porque às vezes a complexidade em termos de algoritmos para coordenar um número grande de entidades no sistema não compensa. Então, vem a necessidade de ter um sistema escalável em termos de aumento de recursos. E aumento em termos de demanda é mais claro. Basicamente, um exemplo, um e-commerce num cenário de compras em datas específicas, ou até mesmo um sistema educacional no momento de matrícula e fechamento de notas. Então vai haver uma demanda, então o sistema ele tem que manter um bom desempenho. E quando a gente fala em escalabilidade, nós temos três dimensões básicas, que é basicamente o tamanho, que está associado ao número de usuários, a demanda, os recursos para processar, a geografia, que é justamente a distância entre usuários e os recursos, e a administração, que esses recursos precisam ser gerenciados de forma escalável, sem justamente implicar em prejuízos. E nós temos algumas estratégias que vão ficar evidentes à medida que nós avançarmos em sistemas distribuídos, que basicamente consiste em eliminar serviços, dados e algoritmos centralizados. Exemplo, eu posso ter um sistema distribuído que funcione, que apesar de estar operando em vários nós, por trás ele seja um sistema centralizado. Como assim? Cada nó do meu sistema que receber a requisição, ele redireciona para um nó específico, em comum acordo, que vai realizar todo o processamento e vai entregar a resposta para cada um dos outros nós. Então, isso é um algoritmo centralizado, um sistema centralizado, um serviço centralizado. Então, a ideia do sistema distribuído é justamente distribuir essa carga para alcançar alguns
benefícios. E dentre os desafios nós temos o tratamento das falhas. As falhas elas vão ocorrer e quando elas ocorrem elas podem levar a resultados incorretos, como também interromper a execução, tornar o sistema indisponível. Então nós temos na literatura algumas estratégias, possibilidades para tratar essas falhas. A primeira delas é detectar a falha. Algumas delas podem ser detectadas, então em protocolos de redes, nós podemos utilizar o checksum, que permite verificar, por meio de um código hash, a integridade do pacote, enquanto outras não. Então, por exemplo, crash em um servidor remoto na internet. Como nós podemos identificar isso? Eu posso dar um ping naquele servidor, mas será que aquele servidor realmente caiu? Ou houve um problema na rede? Ou aquele servidor está lento e não está sendo capaz de responder ao ping? Uma segunda estratégia é o mascaramento de falhas, ou seja, as falhas existem, elas foram detectadas, mas elas vão ser escondidas ou mitigadas. Exemplo, a retransmissão de mensagens numa rede. Então, o protocolo TCP, justamente quando eu envio uma mensagem, ele tem um timeout, se eu não receber, ele retransmite aquela mensagem. Uma terceira opção é justamente tolerar as falhas. Então, eu tenho a possibilidade de executar os serviços apesar das falhas, ignorar, ou até mesmo informar ao usuário aquelas falhas. Exemplo, quando há inúmeras tentativas de conexão, o usuário ele é comunicado que houve timeout e que a comunicação não pôde ser estabelecida de forma bem sucedida. Uma quarta possibilidade é recuperar-se das falhas. Então, imagina que eu estou digitando um editor de texto e faltou energia. Então, os aplicativos de editores de texto, quando você reabri-lo, em geral, esses aplicativos fornecem uma possibilidade de recuperar um estado próximo àquele antes da interrupção da energia. É uma estratégia de recuperação de editores de texto. Um segundo exemplo é a estratégia de rollback em transações em um sistema de gerenciador de banco de dados. Então, uma transação nada mais é do que um conjunto de instruções que vai levar um banco de dados de um estado consistente para outro consistente. E imagine que no meio da execução daquele conjunto de transações houve algum problema, então eu não posso deixar meu banco de dados em um estado inconsistente. Então eu vou me recuperar dessas falhas, como retornando o meu banco de dados para aquele estado anterior que garante a consistência. E por fim, nós temos a redundância, que justamente é a adição de mais componentes críticos para casos de falha. Então nós temos redundância física principalmente. Exemplo, eu estou monitorando uma caldeira, uma planta nuclear. Então nós sabemos que um nó ele pode falhar. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar 5 sensores ou até mesmo um servidor de armazenamento de fotos. Então imagina o prejuízo para um usuário que armazena suas fotos na cloud. Então, é interessante que aquela mesma foto ela seja armazenada, por exemplo, em 3 servidores, ou seja, ela tem um fator de replicação número 3. E temos também questões de concorrência, como que solicitações concorrentes a recursos compartilhados, elas devem ser atendidas, mas atendidas sem gerar conflitos, resultados inconsistentes e também sem gerar starvation, porque muitas vezes um nó ele pode pedir acesso àquele recurso e não ter aquele pedido nunca aceito, nunca atendido. Então, basicamente, nós temos que garantir a operação correta e alta performance. Além disso, nós temos desafios associados à transparência, como que nós podemos esconder do meu usuário e da aplicação a separação desses componentes do sistema distribuído. Em outras palavras, o sistema ele vai ser entendido, visualizado, percebido pelo seu usuário como um sistema único, em vez de uma coleção de componentes dependentes. E aí vem justamente a frase muito inteligente de Laporte, que justamente fala que um sistema distribuído é aquele onde a falha de um nó, onde você nunca ouviu falar, faz o seu trabalho não funcionar.
o seu sistema parar. E existem vários tipos de transparência. A primeira delas está associada à transparência de acesso, onde, um exemplo, um sistema de arquivo distribuído, um usuário ele acessa o arquivo como se ele estivesse acessando um arquivo localmente. É transparente para ele todo esse processo, mas por trás há todo um middleware que vai justamente entender que esse arquivo ele é remoto, ele está em outro nó, ele vai sincronizar, ele vai enviar as requisições de leitura e escrita. Localização, você não precisa saber onde esse arquivo está armazenado na rede, então você pode acessar o recurso sem o conhecimento da sua localização física. Questões de concorrência. Vários processos eles podem executar concorrentemente e funcionar, utilizar os recursos sem interferência. Mais uma vez, sistema de arquivos distribuídos é um excelente exemplo. Você pode ter vários usuários acessando o mesmo arquivo, manipulando a mesma pasta. Replicação. Então, várias instâncias dos recursos, elas podem ser utilizadas para aumentar o desempenho e a confiabilidade. E o usuário, ele não tem conhecimento dessas réplicas ou dos... Então, isso é um recurso bastante interessante. Outro aspecto também, falhas. Então, um nó falhou, o cliente ele não vai ter consciência disso, ou seja, as falhas vão ser ocultas. Então, os usuários vão poder executar suas tarefas independentemente das falhas de hardware ou softwares. Mobilidade. Então, os recursos eles podem ser movimentados em um sistema sem afetar a operação de programas ou usuários. Exemplo, um sistema de arquivo distribuído ou até mesmo uma rede móvel. Você pode se deslocando ao longo, se você sendo um nó móvel, né, você pode se deslocando sem sofrer problemas de conexão, sem ter interrupção no serviço, ou até mesmo pensando em um sistema de arquivo distribuído, eu posso mover um arquivo de um local para o outro sem gerar prejuízo para o usuário. Então, nós temos basicamente esses tipos de transparência e cada uma delas vai se preocupar com uma questão específica. E nós temos também questões relacionadas às falácias, suposições bastante realistas em sistemas distribuídos. A primeira delas é que a rede ela é confiável, segura, não há falhas. Mas na verdade nós sabemos que as mensagens elas podem ser perdidas, elas podem ser atrasadas. Então, se nós pensamos em sistemas de tempo real, uma mensagem que deveria ter chegado a 1 minuto, se ela chegar 3 minutos depois, talvez ela não tenha tanta relevância. As mensagens elas podem ser corrompidas, elas podem chegar fora de ordens. Uma segunda suposição é que a rede é homogênea tanto em termos de protocolos, de hardware. A topologia da rede ela não muda, então uma rede, sobretudo uma rede onde os nós eles podem se locomover, certamente essa rede ela vai ter mudanças na sua topologia. E quando nós falamos em mobilidade, não só mobilidade de física, mas também de conexão. Exemplo, uma rede peer-to-peer. Você pode estar baixando aquele arquivo que só tem um único usuário na rede que possui aquele fragmento e ele se desconecta. Então, isso, a topologia muda. A latência é desprezível, muitas vezes a latência não é desprezível. Há um tempo sim considerável para transmitir uma mensagem entre os nós. Os procedimentos são executados localmente. Lembrando um pouco das transparências que nós discutimos, num sistema distribuído bem projetado, o usuário ele não vai ter consciência de que aquela invocação está sendo executada local ou remotamente. Só um único administrador, nem sempre isso é verdade. Você pode ter um sistema onde outras máquinas vão estar sob outra administração. A largura de banda é infinita. O custo de transferência é desprezível. Em redes sensores sem fio, onde os nós, eles em geral são equipados com uma bateria não recarregável, o custo de transmitir uma mensagem é muito maior do que de receber. Então, essa é uma suposição bastante irrealista em um ambiente de rede sensor sem fio. O tempo de processamento é desprezível. Então, muitas vezes,
nós precisamos levar isso em consideração, porque o nó ele pode demorar um tempo considerável para processar, e não só isso, processadores podem ter velocidades diferentes, como também uma requisição ela pode estar pendente na fila do servidor remoto. Outra suposição irrealista, os relógios eles estão sincronizados, e esse problema vai ficar claro quando nós começarmos a investigar, estudar a questão de relógio lógico e replicação e sincronização em sistemas distribuídos. E aqui nós vamos ver agora um exemplo fundamental em sistemas distribuídos, que é um sistema de arquivo distribuído. Então, em um sistema de arquivo compartilhado, os usuários eles podem cooperar entre si. Então, nós temos vários computadores, vários clientes e um ou mais servidores que vão justamente fornecer aquele serviço. Então, nessa figura, nós podemos ver 3 clientes que estão conectados a servidores de sistemas distribuídos. Então, vamos agora entender o que acontece no cenário do computador 1. Justamente ele mandou listar os arquivos existentes no diretório /dfs, e ele consegue visualizar que há o arquivo F1 e F2, mas ao mesmo tempo o cliente 3 ele está adicionando, inserindo a string test no arquivo F2. Então observe que no cliente 1, quando ele executa o comando cat, que tem o objetivo exibir o conteúdo de um arquivo, ele já visualiza a string test dentro do arquivo F2. Porém, essa operação foi executada pelo cliente 3. E o cliente 3, por sua vez, ele visualiza também os arquivos F1 e F2 estando naquele diretório. Então, podemos ter uma ideia da grande quantidade de funcionalidades e detalhes que há em um sistema de arquivo distribuído. E qual seria justamente esse projeto, essa interface correta no sistema de arquivo? Então, se a gente for pensar em um sistema de arquivo distribuído, nós podemos ter uma interface muito baseada em um arquivo, abrir, ler, excluir, criar, e que justamente essas requisições de sistema de arquivo elas vão ser enviadas, transmitidas para um servidor. E nós temos exemplos como o Google File System, como NFS. Nós também podemos ter uma interface onde justamente vai ser fornecido uma chave-valor, onde justamente você vai colocar uma chave e associado a essa chave um valor, similarmente ao conceito de hash table que há em estruturas de dados ou dictionary em Python. E um exemplo que nós temos é o Amazon S3. Em termos de banco de dados, nós podemos também expor uma interface similar a um banco de dados a partir de um servidor. A resposta aqui não há uma resposta correta, mas há justamente trade-offs que entre performance e facilidade de programar, escalabilidade e entre outras questões específicas de cada sistema. A grande verdade é que a escolha vai depender da aplicação, e aí entra o papel do projetista do sistema distribuído para definir essas questões. Em termos de escalabilidade, como que fazer com que o sistema de arquivo distribuído ele escale? Então nós podemos pensar que nós vamos ter vários usuários e cada usuário vai ter muitos dados. Então, no ponto de vista ideal, nós podemos pensar que se nós temos N servidores, cada servidor ele vai prover, se um servidor ele consegue atender N usuários, se nós tivermos N servidores, nós vamos poder multiplicar por N esse número de usuários. Porém, a ideia é que a gente particione os dados através desses servidores. Exemplo, pensa no sistema de arquivos de uma empresa, onde eu vou poder ter um nó que vai ficar responsável pelo /recursos humanos, um outro nó vai ficar responsável por /pagamento, o outro vai ficar responsável por departamentos. Então, cada nó vai ficar responsável por um branch desse sistema de arquivo. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, na realidade, nós vamos ter um problema de desbalanceamento de carga, onde nós teremos certamente um usuário que vai ser extremamente ativo, vai fazer muitas requisições,
ou então nós teremos um arquivo que seja bastante popular, um diretório que seja bastante popular e que vai ser bastante demandado. Então, com isso, o que é que acontece? Que um servidor, por exemplo, ele vai receber 99,9% das requisições, enquanto os outros N-1 servidores, eles vão se manter, na maioria dos casos, ociosos. Então, nem sempre nós adicionarmos mais servidores vai escalar, vai ter um fator linear de melhora no sistema. Em termos de sistema de arquivos distribuídos, nós temos um problema chamado de consistência. O que acontece se um cliente 1 ele mover um arquivo F1 de um diretório 1 para um diretório D2? Então a pergunta que fica é: o que é que outros clientes vão ver em termos de resultados intermediários? O arquivo 1 em ambos os diretórios, uma vez que ele está movendo, ou ele não vai ver o arquivo F1 em nenhum dos dois diretórios? E o que acontece se ambos dois clientes, C1 e C2, quiserem mover o arquivo F1 para diretórios diferentes? Então aqui nós começamos a ter problemas de condição de corrida, locking, acesso exclusivo. Outras questões envolvidas estão relacionadas a aspectos de tolerância a falhas. Nós podemos utilizar nossos arquivos se um nó ou a rede falhar. Então, uma possibilidade para se um nó falhar, é justamente replicar aquele dado em múltiplos servidores. Então, se eu tenho um arquivo cujo fator de replicação é 3, se um nó falhar, ainda haverá outros 2 nós para servir aquele arquivo. Mas o que acontece se minha rede falhar? Então, se minha rede falhar, eu só tenho acesso a uma cópia local. Então, a possibilidade é permitir que o usuário ele possa acessar uma cópia local. Porém, podemos ter problemas de inconsistência. Aquela cópia local ela pode estar inválida, velha, com valores atrasados, que não refletem a realidade. Então, entramos com a segunda pergunta: como manter consistência apesar das falhas? E a verdade é que consistência é um tema bastante complexo. Nós entenderemos detalhadamente o problema de consistência em sistemas distribuídos, porém ele é caro e bastante difícil de resolver. Questões de segurança. Nós sabemos que se proteger muitas vezes é muito mais difícil do que atacar. Então, pessoas mal intencionadas, usuários mal intencionados, eles podem manipular ou então farejar mensagens para corromper ou acessar arquivos. Então, e aí a gente pode começar a pensar como que nós vamos autenticar um usuário. Não sei se é interessante como, por exemplo, as aplicações web hoje, elas fazem autenticação, que é justamente com o conceito de token, né? Que justamente você gera um token para que o usuário ele não precise ficar constantemente enviando login e senha. E aquele token ele tem um tempo de validade, de expiração. Então, como é que nós projetamos um sistema de autenticação, um sistema de arquivo distribuído? Mas vejam que um sistema de arquivo distribuído ele precisa ter latência extremamente baixa. O usuário ele não está interessado em esperar muito para ter o seu arquivo ou para executar suas operações de interesse. E também um usuário mal intencionado ele pode comprometer algumas máquinas. Então, como que um sistema de arquivo ele pode permanecer correto apesar de nós estarem comprometidos? Então, aqui eu deixo então para finalizar um problema, que o problema consiste no seguinte cenário. Pense que 5 sensores são utilizados para monitorar a temperatura de um reator nuclear. Cada sensor ele possui capacidade de se comunicar com apenas 2 outros sensores. Vamos assumir que a rede ela não é particionada, ou seja, ela é conexa. Um nó ele pode se comunicar por meio de inúmeros nós, caminhos, né? Por meio de inúmeros saltos, com qualquer outro nó na rede. E não vamos supor a existência de falhas. Então, nesse problema, nós desejamos que cada sensor ele determine a temperatura média do reator nuclear. Então, como resolver esse problema nesse contexto? Muito obrigado.